Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma live no canal Tempos Rio. E hoje, dia 2 de dezembro de 2022, né? E aí a gente já começa a perceber que realmente 2022 está chegando no seu final. Hoje, né, já é o segundo dia do mês de dezembro. Mas o nosso propósito aqui, como eu sempre digo, é podermos ler a palavra do Senhor. Como eu sempre falo, não estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui para realizar o desejo do meu coração de obter conhecimento da palavra do Senhor e também incentivar, né, muitas pessoas a ter este propósito também, que é a leitura da palavra de Deus. E sem perca de tempo, né, já vamos iniciar aqui a nossa leitura, porque hoje serão 52 versículos. Então já vamos iniciarmos aqui esta leitura e depois fazer um breve comentário e também uma oração em favor de todos. Meus irmãos, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos hoje para o livro de Atos 13. Vamos partir aqui do início, capítulo 13, verso 1, onde nós vamos falar sobre Barnabé e Saulo. São enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre e Elimas, o encantador. Amém? Então vamos já para o texto que diz assim a palavra do Senhor. Atos 13 e verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Verso 5. E chegando-os a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeus mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, né? Verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Verso 8. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul.
Verso 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, verso 10, o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Verso 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava a quem o guiava pelas mãos. Verso 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Vamos agora para o segundo tópico, que é o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, ou Antioquia, né, da Pisídia, a oposição dos judeus. Tópico 2, Atos 13 e verso 13, que diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Verso 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Verso 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Verso 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. Verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exortou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Verso 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Verso 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. Verso 20. E depois disto, vamos lá, o verso 20. E depois disto, por quase 40 ou 450 anos, sim, 450 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Vamos agora para o verso 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exultará toda a minha
vontade. Verso 23. Da descendência destes, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Verso 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Verso 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Verso 26. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós teme a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Verso 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Verso 28. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Verso 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-os do madeiro, o puseram na sepultura. Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Verso 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia e Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Verso 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Verso 33. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Verso 34. E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Verso 35. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, e dormiu, e foi posto junto de seu pai, e viu a corrupção. Verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Verso 38. Seja vós, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Verso 39. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele
que crê. Verso 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Verso 41. Vede o desprezadores e espantável e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Verso 42. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os exortavam a quem permanecessem na graça de Deus. Verso 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Verso 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Verso 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Verso 48. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Verso 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora do seu termo. Verso 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, retiraram para Icônio. Verso 52 e final. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Então foi aí esta passagem bíblica, livro de Atos 13. Lemos aí um total de 52 versículos. Então nós vemos aí, meus amados, que nesse capítulo 13, praticamente inicia a vida missionária de Saulo, que lá na frente, chamam ele também de Paulo. E não somente Saulo, mas também Barnabé, porque eles estavam ali com a alegria e a satisfação de poder levar a palavra do Senhor.
Embora você compreendeu aí que muitos zombavam deles, muitos riam deles, muitos diziam e também não acreditavam naquilo que eles pregavam, mas é tão maravilhoso que nem por causa disso eles deixaram de pregar o evangelho do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que o dom do Espírito Santo se manifestava na igreja de Antioquia. E era a parte aonde todos se maravilhavam pela graça, pela glória do Senhor se manifestar naquela igreja. E nós vemos que, como nós lemos aqui, a rotina deles era jejuar e a rotina deles era estar orando a todo momento. Isso significa ter uma intimidade com Deus. E era isso que fazia a diferença na vida dos apóstolos. Mesmo sabendo que a perseguição poderia também acontecer aonde eles estavam agora, levando o evangelho, mas mesmo assim eles continuavam falando da grandeza de Deus. Você observa que nos últimos capítulos, nós lemos aqui que aqueles judeus, eles colocaram, incitaram ali algumas mulheres, aquelas mulheres religiosas, honestas, como diz o verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais das cidades levantaram perseguição contra a igreja e contra Paulo e contra Barnabé e os lançaram fora da cidade. Você observa que Paulo, juntamente com Barnabé, eles sacudindo, porém, contra eles o pó dos vossos pés, partiram para Icônio. Quer dizer, eles não deixaram de pregar. Eles não podiam pregar naquela localidade. Não, nós não podemos pregar aqui, então nós vamos para outro canto pregar o evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, é isso que o Senhor ele quer que cada um de nós façamos. Levar a palavra do Senhor, podendo ou não podendo. O que acontecia com Saulo, o que acontecia com Barnabé, é que quando eles começaram a realizar os sinais, as maravilhas do Senhor, descendo aonde o povo começavam a acreditar, rapidamente aqueles que eram contra o evangelho se levantavam. E muitas das vezes, quando você começa a pregar o evangelho e alguém se levanta contra a tua vida, tem pessoas que falam, parei, não vou fazer mais isso não, está todo mundo se levantando contra mim. A perseguição aos cristãos já vinha de bastante tempo. O que eu quero dizer para você? Mantenha a tua confiança no Senhor. É como diz a palavra, prega no tempo ou fora do tempo, mas prega a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para a nossa vida. Amém? Então que Deus abençoe. Quero já neste momento fazer uma oração, agradecer a todos que têm acompanhado aí. Ontem fiquei bastante alegre, nosso irmão Roberto Cordeiro de Novaes foi o ganhador do último sorteio do ano de 2022 e a Bíblia já foi enviada, hein? A Bíblia já foi encomendada, deve estar chegando aí lá pelo dia 6, terça-feira, nosso irmão Roberto Cordeiro de Novaes. Então, meus irmãos, vamos agora falar com Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por este lar, por esta família. Hoje, sexta-feira, Senhor, abençoa o lar deste irmão, abençoa o lar desta irmã. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai. Abençoa, meu Deus, esta pessoa que necessita da cura, que necessita do milagre. Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra. Senhor, vem abrir, meu Deus, o entendimento de cada irmão. Realiza, Senhor, a Tua bênção, abençoa o meu lar, a minha família. Coloque as Tuas mãos poderosas, Pai.
É o que eu te peço aqui agora. Sejas conosco, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira de bênção na tua vida, né? Não esqueça, final de semana aí, de caminhar para a casa do Senhor também, que isso é importante. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e aí durante esse final de semana aí estaremos postando mais algumas coisas, né? Alguns cultos aí para vocês também. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.